Olá, aqui é Cíntia Ruff, sou especialista comportamental, mentora de líderes e gestores. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. E hoje eu vim aqui te falar como você pode evitar a síndrome do fracasso inevitável. Eu ajudo líderes a engajar suas equipes, conquistando mais resultados. Líder, hoje eu vim te falar do fracasso inevitável que muitos líderes acabam passando com as suas equipes. Inclusive, é algo que deixam eles não conseguirem ter uma equipe unida, forte e sincronizada. Antes de eu avançar esse conteúdo, eu gostaria de mencionar uma rápida história que me chamou a atenção no LinkedIn esses dias e eu vou contar aqui rapidinho para vocês. É assim, ó. Um aluno ele acabou colando nas costas de outro um papel que dizia: "Eu sou idiota". E aí ele pediu para o resto da turma para ninguém falar nada. E esse rapaz andava para lá e para cá com esse cartaz nas costas sem perceber. Mais tarde, na aula de matemática, o professor perguntou quem poderia responder uma equação bem difícil que estava no quadro. Aí, ninguém foi capaz de responder, exceto aquele chamado de idiota, né? Então ele levantou-se, foi ao quadro, enquanto todos gozavam dele ali baixinho, né? E ele respondeu a equação. E aí o professor pediu à turma para aplaudir a resposta, né? E tirar das costas o papel dele. Depois disso, parece que ninguém sabia quem tinha colocado nas costas esse papel. E ele também, o rapaz também não sabia, não percebeu que ninguém tinha colocado. A seguir, então, o professor olhou para a turma e disse: "Olha, eu vou ensinar duas coisas aqui para vocês. Ao longo da vida, as pessoas vão colocar rótulos em vocês, coisas feias, e coisas que vão impedir o progresso de vocês. Se por acaso ele soubesse desse rótulo, com certeza ele não conseguiria resolver essa equação de matemática." Líder, o ser humano, ele precisa fugir dos rótulos colocados. Isto eu digo que é um costume que o ser humano tem de uma forma geral, tá? Essa questão de colocar rótulos nas coisas, colocar rótulos nas pessoas. Agora eu vou te dizer o que isso impacta para você, líder, quando você coloca rótulos nos seus liderados. Então, essa que é a questão, né? Que vão colocar rótulos em nós, isso a gente já sabe. Agora, a questão é que rótulo você está colocando no seu liderado. Deixa eu te contar uma situação aqui, que é uma realidade hoje nas empresas e quero ver contigo se você se identifica com essa situação. Vamos pensar o seguinte: um colaborador novo chega na equipe, ele foi admitido, ele entrou animado e tal, começou a trabalhar, né? E você líder, começa com um relacionamento positivo com essa pessoa. Afinal, ela recém entrou na área, né, na equipe. Aí acontece alguma coisa, uma tarefa mal realizada, um prazo não cumprido com essa pessoa, um cliente que ele acabou perdendo, um furo que ele deu. O que acontece? Faz com que você comece a questionar o desempenho deste teu liderado. E aí você começa a liderá-lo mais de perto, olhar minuciosamente o que ele está fazendo. E ele, por suspeitar que você
perdeu a confiança nele, olha o que acontece com ele. Ele começa a duvidar de quem? De si mesmo. Então ele sente a pressão, ele sente que ele não está entregando o que ele poderia entregar e ele também começa a duvidar de si. Quando isso acontece, ele mesmo para de render e de dar o seu melhor. E aí ele começa a responder mecanicamente às ordens que você dá. E ele para de tomar decisão. E aí o potencial dele cai. Nesse momento, com esse comportamento, você já toma este comportamento com mais uma prova de mediocridade e pressiona ainda mais. E o liderado com a pressão entrega ainda menos e você pressiona mais. Isso que eu te contei, líder, é a típica síndrome do fracasso inevitável. O líder entra nesse espiral e que você, líder, que é o gestor, precisa interromper. Pois ele traz grandes prejuízos para a sua carreira como líder e para a empresa também. Porque você acaba não conseguindo engajar a sua equipe conforme gostaria e conforme o necessário. Então, essa síndrome, ela começa quando a gente classifica os liderados, ou seja, os funcionários, os colaboradores, como bons. Esses são bons, esses são ruins. Aqueles são bons, aqueles são ruins, né? Então, a partir de então, o gestor, ele só foca nas evidências que confirmam a categoria que ele colocou. Então, como ele já classificou, ele já rotulou, ele começa a atuar em cima da confirmação. Ah, tu vê, eu tinha visto que ele é mesmo assim, né? Então, meus queridos líderes, muito cuidado com isso. Os funcionários rotulados como bons, o que acontece com eles? Eles ganham autonomia, eles ganham de você feedback e manifestação de confiança, ou seja, reforço positivo. Ao contrário daqueles colaboradores que você rotulou como ruins, eles acabam sendo excluídos, de certa forma colocados na geladeira, ficam mais sujeitos a regras e ficam vinculados a uma gestão mais controladora. Você percebe o custo disso para a tua equipe? Como que você vai engajar essas pessoas no momento que você rotula, esses são bons e esses são ruins? Os colaboradores mais inseguros passam a contribuir e evitam mais ainda o líder. Então, na verdade, eles passam a contribuir menos, não contribuir mais, certo? Eles contribuem menos e evitam o líder e a empresa deixa de obter o máximo dessas pessoas em função desse rótulo que já está traçado pela liderança. Então, o espírito de equipe, ele fica muito afetado quando os colaboradores de fraco desempenho recebem menos atribuições. E se os fracos recebem menos atribuições, os de alto desempenho ficam sobrecarregados. Então você percebe tudo que gera na equipe? Os fracos, os rotulados fracos ficam com menos atribuições e os de alto desempenho ficam então sobrecarregados. Agora eu vou te dar algumas dicas para você evitar essa síndrome urgentemente, você sair dessa questão do fracasso inevitável. Então, como é que você vai evitar essa síndrome? Dica número 1: crie boas expectativas logo de cara e comece a soltar as rédeas quando essa pessoa dominar a tarefa.
Dica número 2. Questione as tuas próprias suposições. Pergunte para você mesma quais são os fatos, por que será que eu estou acreditando que esse colaborador tem esse certo desempenho? Será que ele está sendo tão ruim assim? Então questione, porque muitas vezes essa questão dos rótulos ela acontece de uma forma inconsciente. Então, quando você se pegar achando que um colaborador seu não está entregando o suficiente, comece a olhar para os fatos, né? De fato, o que ele está entregando? Que condições ele tem? Eu já treinei essa pessoa realmente sabe o que eu espero dela? Terceiro ponto, terceira dica. Estabeleça um ambiente de abertura. Permita que os colaboradores desafiem a sua opinião, as suas opiniões, né? Procure fazer um diálogo mais aberto, fazer perguntas. Não entregue as coisas prontas. Faça perguntas para essas pessoas. Quando uma pessoa fracassa na nossa equipe, no nosso time, quando ela tem um desempenho insatisfatório, ela não entendeu muito bem a tarefa ou ela está desmotivada, líder, essa é uma responsabilidade tua. É você que está gerenciando essa pessoa. Traga para sua autorresponsabilidade. De que forma que você está engajando, de que forma que você está gerenciando essa pessoa? Será que ele entendeu realmente o que é para ele fazer? Então, líder, agora que você compreendeu o poder dos rótulos, evite colocá-los. Tenho certeza que você terá uma equipe muito mais unida, muito mais funcional, com muitas possibilidades de desenvolvimento, se você olhar para ela com possibilidades reais e não com uma lente julgadora, uma lente propícia a colocar rótulos. Tenho certeza que a partir desse vídeo você terá uma outra visão em relação a isso, em relação à tua equipe e pronto a evitar então essa síndrome do fracasso inevitável. Vamos evitar essa síndrome então. Até mais. E diga não aos rótulos. Tchau, tchau.